Página 72. Continuação de o que é Umbanda. Portanto, Umbanda é racional, como tudo que existe no mundo é racional, porque o mundo é de origem racional, e sendo o mundo de origem racional, tudo que existe no mundo é racional. Portanto, não existem duas verdades. Por que não existem duas verdades? Porque a verdade é uma só, é racional. A verdadeira razão de tudo assim ser, porque tudo que existe neste mundo é de origem racional. Então a única verdade que existe no mundo é racional, porque tudo que existe é de origem racional. Agora, por não conhecerem a origem, como ninguém conhecia, como ninguém nunca soube de onde veio nem para onde ia, é que criaram, inventaram uma infinidade de verdades, por uns quererem ser melhores do que outros, criando assim uma confusão embaraçosa e ficando todos nesse embaraço e dizendo: este é que está direito, este é que está certo, este é que está com a verdade, este é que é bom, criando assim uma infinidade de seitas, doutrinas, religiões, e cada qual com o seu Deus diferente, um do outro, cada qual com a sua Bíblia diferente uma da outra, cada qual com suas histórias, lendas e contos diferentes uns dos outros, cada qual filosofando da sua maneira de interpretar as coisas. E daí um êngodo de confusões, para acabar no fim, ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo, e todos à procura da verdade, e todos esses dizendo estar com a verdade, cada qual querendo ser mais verdadeiro. Tudo isto um embuste sem cabimento. Ideologias filosóficas e científicas, com palavras bonitas, engalanadas, para dificultar mais o entendimento e a compreensão, querendo assim ter superioridade porque fala difícil, para ninguém compreender e entender, para se julgar melhor e mais verdadeiro e mais sabido. Um modo de sugestionar impressionando. E assim cada qual com suas cabalas, cada qual mais cabalístico. Um êngodo místico, tão místico que acabou caindo tudo no descrédito. Por tudo ser uma mera fantasia. Causou o que tudo isto? Um dilúvio de descompreensão e de desequilíbrio na humanidade, porque nada adiantou de bem. Somente serviu para multiplicar as ruínas da humanidade, como aí estão a ponto de a humanidade não ter com quem contar e onde se agarrar, chegando-se à situação deplorável de salve-se quem puder. Então, que adiantou tudo isto? Que adiantou todos esses deuses, todas essas seitas, todas essas religiões, todos esses meios filosóficos e científicos, o Espiritismo, a Umbanda? O que adiantou para o bem da humanidade? Nada, porque a humanidade caiu no ridículo, no vazio, como estão vendo o mundo atravessando as horas mais negras de sua existência, uns contra os outros, sem motivo e sem razão. Então, o que adiantou tudo isto? Todas essas verdades? Nada. Verdades aparentes, e por isso se consideram traídos por superstições de quem vivia sonhando e caducando, hoje todos sofrendo no mundo, todos sem sossego, todos com medo, um pesadelo muito grande que pesa sobre todos, perguntando uns para os outros, e quando mais não seja consigo mesmo, onde vamos parar com a vida desta maneira? Ninguém sabe o que quer. A humanidade parece que enlouqueceu. Todos descrentes,
de tudo, não acreditando mais em nada, nem em ninguém, nem em si mesmo, e assim tudo isto que aí está só serviu para levar a humanidade ao ridículo total. A descrença de tudo. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem garantias. É um salve-se quem puder, porque não há mais onde se agarrar nem com quem contar. Então, de que serviu tudo isto? Que parecia verdadeiro, que parecia bom, que parecia direito. De que serviu tudo isto? Somente para levar a humanidade a este ponto de decepção, e por isso em tudo reinar a inconsciência. A inconsciência é sempre a causa das más consequências. Mas tudo tinha que ser assim mesmo, porque estava toda a humanidade numa categoria inconsciente, por estar na categoria de animal. O animal é inconsciente, racional, por a categoria ser racional. Então, nessa categoria de animal racional, sendo uma categoria de lapidação, e tinha que chegar a este ponto de destruição de tudo e de si mesmo. Por ser uma categoria inconsciente, tinha que vir sendo liquidada, liquidação esta, física, moral e financeira, por ser uma categoria em lapidação, até que terminasse a fase de animal racional, para entrar em outra fase, que é a fase de aparelho racional. E tudo isso serviu para a lapidação do animal, porque o animal sempre foi muito rude, de selvagens que eram. Para passar para civilizados, tinha que existir toda esta lapidação, porque o bicho, a fera humana, o melhor mestre para lapidá-lo é o sofrimento, porque a fera humana é rebelde, é teimoso, é feroz, é desobediente, enfim, mil defeitos. Então, de selvagens que eram, de selvagens que foram, para passar para civilizados, foi necessário tudo isto que existiu e ainda existe, para a lapidação da fera humana, que até hoje são ferozes, mas não tão ferozes como já foram. E agora a fase é racional. Então, vem o conserto e a recuperação do animal racional, porque já passaram a lapidação que tinham que passar para ficarem bem lapidados, e assim tendo mais condições de serem recuperados. Então, chegando no mundo à fase racional, a última fase da vida da matéria, e por isso todos têm que tomar conhecimento de seu verdadeiro mundo de origem para voltar para o seu mundo verdadeiro e ser o que eram, puros, limpos e perfeitos. Então, as verdades da fase de animal racional, somente verdades aparentes, para a lapidação do animal racional. Agora, conhecendo a fase consciente, que é a fase que está em vigor, a fase racional, todos cientes e de posse da verdadeira verdade, que é racional, porque não existem duas verdades, a verdade é uma só, é racional. Agora, na fase de animal racional, a fase inconsciente, existia uma infinidade de verdades. Todos diziam que estavam certos. Nós estamos com a verdade. Ninguém queria estar com a mentira. Nosso Deus é o verdadeiro, dizia outro. Nós é que estamos com a verdade. E assim milhares de verdadeiros caíram no ridículo. O descrédito geral de todos esses tabus e essas tábuas de valores, chegando assim o fim da mentira que ontem tinham como verdade, que no passado eram os maiores personagens da vida. Que ridículo, que fracasso, porque tudo tinha que ser assim mesmo para a lapidação dos bichos ferozes. E assim, nas épocas passam, o tempo passa, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra. E assim, a descrença geral da humanidade. Então, tudo o que passou na fase de animal racional foi um sonho, cheio de pesadelos, e hoje, conhecendo o que é de real, a sua verdadeira origem ao mundo racional.